Boa tarde para todo mundo aí. Espero que o tema seja relevante para todos aí, para a gente conversar um pouquinho hoje. Chegando, fica essa pergunta que eu quero fazer para vocês e eu quero que vocês reflitam sobre essa pergunta. Se vocês gostariam de ganhar dinheiro unindo o que vocês gostam e sabem fazer com o que o mundo precisa, né? Eu vi que teve gente ali que falou já com certeza. Eu acredito nisso também. Se tu conseguir ganhar dinheiro fazendo tudo isso, tu é uma pessoa muito feliz profissionalmente, tá? Então, eu vou falar para vocês sobre franquias, mas eu não consigo falar de franquias para vocês sem antes falar em algumas coisas que eu acredito muito que foram essas coisas, inclusive, que me motivaram a criar a franquia da Químia e hoje estar falando sobre isso com vocês, certo, pessoal? Então, aqui, ó. Esse cara aqui, eu não sei se vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é a minha formatura, tá? Eu sou aquele cara ali que é o mais empolgado ali, vibrando com a formatura. Eu acho que nesse momento, eu tinha muito já claro que eu queria seguir aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? Fazer algo que eu gostasse, que eu soubesse fazer bem, ser remunerado dignamente, justamente por isso, e que o mundo precise, tá? Então aqui é o começo de tudo. Isso aqui é a minha formatura, tá? Eu sou formado em Química Industrial, pessoal, aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu cursei administração de empresas também, fiz mestrado na parte de engenharia. A químia, ela é a minha dissertação de mestrado, só para vocês entenderem. Eu me formei com 22 anos, com 23 anos eu abri a químia. E usando a pesquisa de mestrado, na época eu pesquisava gerenciamento de resíduos sólidos nas indústrias, e essa pesquisa acabou virando um livro e acabou virando a Químia, tá? Então aqui, só eu fiz questão de colocar essa foto para vocês verem aqui, que aqui nesse momento, acredito que estava muito claro para mim que eu queria era fazer algo que fizesse sentido, usar a minha formação, usar o que eu estudei, tudo que eu me dediquei, para que isso, de alguma forma, fazer a diferença no mundo, tá? Então, para mim é muito importante, é muito emblemático esse momento aqui. E um outro momento muito importante, pessoal, é esse aqui, ó. Aqui é a realidade, tá? Aqui sou eu, ali sozinho, começando a Químia. Na verdade, essa foto não é bem o começo da Químia, tá? O começo da Químia, infelizmente, eu não tenho registro, porque eu coloquei uma mesa no canto da sala da casa da minha mãe. Então, esse que foi o começo da Químia. Aqui, a Químia já tinha conseguido uma sala na incubadora tecnológica da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, aqui, eu estava colocando em prática o que eu tinha sonhado na foto anterior, e aqui eu estava na batalha, né, pessoal? Começando, com todas as dificuldades que tem, começando sozinho. Então, tem muitos franqueados que hoje ingressam, né, na nossa rede, e muitos optam, né, pelo menos alguns deles optam por começar sozinhos, e foi como eu comecei, tá? Na época até eu tinha sócios, eu tinha convidado 2 colegas meus para ingressar na empresa, mas eles acabaram não continuando, eles se dedicaram a estudar, continuar estudando, e seguiram outros caminhos, e eu fiquei sozinho, e aí essa foto representa bem o que é tu ir atrás de um sonho, do teu propósito, o que tu acredita, o que é o empreender, começar muitas vezes acreditando somente no teu sonho, na tua capacidade, né? Então essa foto para mim ela representa muito esse início, ela é do início e representa acho que o início de um sonho, principalmente quando envolve empreender, certo? Então essa foto eu sempre gosto de lembrar dela. E isso, pessoal, é a Químia hoje, tá? Então hoje isso aqui é a nossa confraternização que a gente fez o ano passado, final do ano, na Serra Gaúcha aqui, em Gramado, Canela. E a Químia hoje, acredito que deva estar em torno de uns 70 profissionais. Tá? Tanto aqui em Santa Maria, na franqueadora, quanto os franqueados deve dar em torno hoje de uns 70 profissionais ou mais, porque como todo dia tem novidade, tem gente entrando na rede, esse número não é muito preciso. Mas por que eu estou colocando essa foto aqui, pessoal? Porque essas pessoas que estão aqui, de certa forma, elas também acreditam num propósito. Elas de certa forma, elas também querem
contribuir com o mundo, querem fazer o que gostam, querem fazer o que sabem, né, querem ser remunerados por isso. Então, todos eles, né, um sonho que começou lá sozinho, hoje já tem muita gente junto e construindo e fortalecendo esse sonho. Então, aqui fica a homenagem também para todos eles, né, que estão, todos nós estamos juntos construindo isso. Certo, pessoal? Eu acabei não... Alguns de vocês já devem me conhecer, né? Eu vi que tem amigos aqui que estão participando, conhecidos. Mas meu nome é Marçal, eu sou fundador da Químia, tá? Eu criei a Químia em 2003. Eu comentei com vocês, fruto da minha dissertação de mestrado, certo? E eu estou aí, o ano passado, em dezembro do ano passado, a Químia completou 18 anos, então é uma trajetória muito... foi muito desafiadora, foi muito... ela exigiu muito, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, principalmente ver uma foto como essa. Esse aqui foi provavelmente um dos dias mais felizes da história da Químia. A gente conseguir reunir esse pessoal todo para confraternizar, ainda mais vindo de 2 anos muito difíceis que a gente enfrentou, né, que a humanidade passou, a gente conseguir, ao final do ano, confraternizar com uma equipe muito maior e crescendo sempre. Então, me apresentei, né, para vocês, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre franquias, como eu tinha comentado. Existe uma certa, principalmente o pessoal da área mais técnica, né, o pessoal da área de química, de engenharia ambiental, gestão ambiental, biologia. O que acontece? Geralmente esse pessoal escuta falar que a Químia é a primeira franquia, a franquia número 1 de consultoria ambiental, de serviços ambientais do Brasil, mas o pessoal não sabe muito bem o que é franquia, né? Às vezes o pessoal acha que é filial, acha que é funcionário, e franquia não é nada disso, né? Franquia é uma relação de parceria em que o franqueado ele monta a empresa dele, constitui o CNPJ dele, é dono do negócio dele, mas tem uma relação com uma franqueadora. É isso que eu vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês depois, certo? Então, por isso que eu resolvi montar essa palestra, para explicar um pouco para o pessoal o que é esse sistema, porque eu sempre falo que a Químia, quem compra uma franquia da Químia, não são pessoas que querem comprar a franquia. Quem compra uma franquia da Químia são pessoas que querem fazer a diferença no mundo, usando o seu conhecimento, usando a sua formação, usando a sua vontade, só que muitas vezes não sabe como começar, não sabe por onde. E a franquia da Químia, ela vem e faz isso, ela encurta esse caminho, ele dá esse suporte, ela dá os caminhos, ela dá a orientação para que esse franqueado, que não deixa de ser um empresário, ele é um empreendedor, ele é um empresário, mas que ele não sofra tanto, que ele tem alguns atalhos que se ele tivesse sozinho ele não teria. O que acontece na prática? Um franqueado ele acaba sempre encurtando o tempo de obter retorno, ele consegue em menos tempo atingir o retorno que ele precisa, porque ele tem orientação, ele tem os caminhos, ele tem por onde seguir, sem falar dos outros benefícios que eu vou colocar para vocês ali, de trabalhar em rede, trabalhar numa marca. Então, isso é um ponto fundamental. Por isso que eu quis falar primeiro ali, fazer aquela pergunta para vocês, porque quem compra uma franquia da Químia não quer simplesmente colocar um negócio. São pessoas que querem atuar na área ambiental, mas que sozinhas talvez não sabem como, não têm coragem, preferem fazer por meio de uma rede, e que eu acho certo, tá, pessoal? Eu confesso para vocês, se existisse uma franquia na época que eu coloquei a Químia, muito provavelmente eu teria comprado a franquia, tá? Porque eu sei tudo que eu passei e que hoje a gente orienta e tenta auxiliar o franqueado para que ele não passe, né? Muitos erros que eu cometi, eu sempre falo que quando eu vendo uma franquia, eu vendo todos os erros que eu cometi, porque eu não vou deixar o franqueado cometer. Então, esses ficaram para mim. O que eu puder evitar que o franqueado cometa os mesmos erros que eu cometi, né, eu vou trabalhar para isso. Certo, pessoal? Bom, eu estou falando muito de propósito, né? Fiz aquela pergunta, mas o que é propósito, né? Propósito, uma definição muito simples de propósito, que eu gosto muito, que eu uso muito, inclusive nas aulas que eu dou, eu não cheguei a comentar com vocês, mas eu dou aula de empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas, e então eu gosto muito desse tema,
E é um tema que me acompanha muito, assim, eu acredito, eu sou um entusiasta realmente do empreendedorismo, e para mim, empreendedorismo tem muito a ver com propósito, tá? E aqui tem uma definição que eu acho muito simples, muito clara, e acho que qualquer um que refletir vai ver que é mais ou menos isso. É o que você ama, que sabe fazer bem, que as pessoas estão dispostas a pagar e que o mundo precisa. Ou seja, propósito, pessoal, ele começa em ti, mas ele não termina em ti. Propósito é o que tu faz de fato para o mundo, tá? E eu acredito que isso tem muito a ver com o nosso negócio aqui, por isso que eu sempre toco nesse ponto, e o pessoal sabe que quando compra uma franquia, eu sempre bato muito nessa tecla, se realmente a pessoa se vê fazendo aquilo, se ela quer aquilo para a vida dela, porque quando tu faz o que realmente tu acredita, que tu está explorando o teu potencial, tu tem muito mais chance de superar obstáculos, dificuldades, desafios que vão aparecer ao longo do caminho, tá? Falo isso por experiência própria, certo, pessoal? Queria comentar uma outra coisa para vocês ali. Vocês viram que ali embaixo tá o meu Instagram, tá? Semana passada, depois de muita briga, eu criei meu Instagram. Então, assim, se ao final dessa palestra aqui, eu vi que tinha 300 seguidores até agora. Se ao final dessa palestra tiver mais seguidores do que agora, é porque vocês gostaram. Se tiver menos, eu vou ter que repensar as minhas palestras aí, que de repente não está muito legal. Certo, pessoal? Então, vou seguir aqui. Então, definir com vocês aqui propósito. Tem uma outra definição que tem muito a ver com franquia, tá? E que eu gosto também de colocar, e eu não conheço uma definição mais simples que essa para empreendedorismo, que é o quê? Fazer acontecer. Pessoal, empreender está muito na moda, tem dois termos que estão muito na moda, né? Empreendedorismo e sustentabilidade. E está criando todo um ambiente em torno disso, que eu acho legal, tá? Eu, como uma pessoa que atua nessas duas áreas, eu acho muito legal. Mas, no fundo, eles são muito simples, né? E a gente está criando uma série de caminhos e especialistas nisso e naquilo e tal. Mas o empreendedorismo em si, a essência dele é fazer acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente costuma remeter empreendedor a quem tem negócio. Mas tu não precisa ter negócio para ser empreendedor. Tu pode ser um empreendedor no teu trabalho, tu pode ser um empreendedor na empresa que tu trabalha, tu pode ser um empreendedor social, tu pode ser um empreendedor cultural, tu pode empreender de várias formas, porque empreender é fazer acontecer, certo? Claro que o caminho que eu optei por empreender é empreender no sentido de colocar negócio, buscar, de certa forma, contribuir com o mercado, inovar no mercado, gerar emprego. Esse é o caminho, mas existem várias formas de empreender. Mas é importante que o franqueado saiba que quem queira no futuro ter uma franquia, que ele vai ser um empreendedor, tá? Ele vai ter um negócio dele, ele vai ser um empresário. Inclusive tem franqueados que crescem tanto, pessoal, que eles viram multifranqueados, eles têm várias franquias. Ou eles viram master franqueados, eles são franqueadores de outras franquias dentro da rede deles. Isso é muito comum. Geralmente, pessoas que têm a questão do empreendedorismo mais forte neles, eles acabam indo para esse caminho. Eles têm uma franquia, quando vê eles têm duas, quando vê eles têm três, e eles conseguem cuidar muito bem de todas, e eles começam a crescer. E tem gente que é especialista em empreender por meio de franquias. Tá? Então, só para colocar para vocês isso, que é importante a gente conversar um pouquinho também. Não adianta a gente, na minha opinião, falar em franquia, né, falar em franchise sem falar em empreendedorismo, né, acho que tem que ser falado. E na minha opinião, falar em franquias, ou franquia, né, que nem eu estou falando aqui, que preste algum serviço ambiental, que dê consultoria ambiental, sem falar em propósito, também fica faltando alguma coisa. Então, por isso que lá no início, eu fiz aquela pergunta e depois eu defini propósito para vocês, certo? E uma última definição aqui, bem simples, que é uma outra palavra que está todo mundo, que está surgindo com muita força, né? É empreendedorismo sustentável, porque eu falei, né, a questão tanto do empreendedorismo quanto sustentabilidade está muito na moda. E o que seria empreendedorismo sustentável? Se empreendedorismo é fazer acontecer, empreendedorismo sustentável é fazer acontecer de forma consciente, né? Simples assim. Ou seja,
é tu pensar no curto, no médio e no longo prazo. O curto, muitas vezes, é conseguir chegar até o final do mês vivo, né? Conseguir sobreviver ao fim do mês. E o médio e o longo é ver o caminho do teu negócio ao longo do tempo e o impacto do teu negócio ao longo do tempo. E o impacto que tu causa no planeta, na sociedade, no mercado. Então, empreendedorismo sustentável, pessoal. Eu falei que por mais que eu dê aula, que eu seja professor, eu sempre tento puxar para o lado mais prático. Então, até os conceitos que eu uso, eu tento puxar o mais simples possível para as pessoas não esquecerem. Certo? Então, empreendedorismo sustentável, eu acho que dificilmente vocês vão ver um conceito mais simples que esse na vida de vocês. Certo? Até aqui tá tranquilo, tudo certo? Vou seguindo aqui. Bom, então, já que eu falei em propósito, falei em empreendedorismo sustentável, eu vou dar o último conceito para vocês aqui que junta tudo isso. Certo? Se empreender é fazer acontecer, então tá aqui, ó. Empreendedorismo com propósito, o que que é? É tu fazer acontecer unindo o que tu ama, o que tu sabe fazer bem, que as pessoas estão dispostas a pagar e que o mundo precisa. Isso é empreender com propósito. É tu fazer a diferença, é tu fazer as coisas acontecer unindo tudo isso. E se vocês começarem a perceber, comecem a cuidar as pessoas que empreendem com propósito, comecem a cuidar dessas pessoas. Pode ver que elas têm uma coisa diferente. Tá? E talvez a coisa diferente, tu percebe uma energia nelas, tu percebe uma vontade, um brilho no olho. Pode ter certeza que são esses fatores reunidos aqui. Tá? Por isso que eu falo que quem quer comprar, quem me procura querendo comprar uma franquia da Químia, não é uma pessoa que quer comprar uma franquia. É uma pessoa que, no fundo, quer empreender com propósito. Que muitas vezes não tem a coragem de fazer isso sozinho, não tem o conhecimento, não tem o preparo e busca, muito inteligentemente, numa franquia. Tá? Então, mas esse aqui é um ponto bem importante, tá, pessoal? Se vocês quiserem levar uma mensagem de toda essa conversa que eu tenho com vocês hoje, se vocês quiserem gravar isso aqui, ó, isso aqui já valeu esse tempo que a gente está conversando aqui. Certo? Beleza, então. Bom, falar um pouquinho de franchise agora, ou franquias, ou sistema de franquias. Eu fiz questão aqui de colocar uma foto. Tá, esse aqui é o cara que fundou a franquia do McDonald's, é o Ray Kroc, tá? Tem um filme dele, eu assisti na Netflix, até agora não sei onde é que tá, se tá na Netflix, se tá na Amazon Prime, onde é que tá. Mas é um filme assim, ó, ele fala sobre a trajetória do McDonald's, que é uma referência em franchise, eu acho que muito do franchise que a gente conhece vem do McDonald's, então por isso que eu fiz questão de colocar a foto dele aqui. E é um filme muito interessante, apesar de ter algumas coisas ali, tu pode concordar ou não concordar com algumas coisas do filme, mas é uma aula de empreendedorismo, tá? E é uma aula de franchise também. Eu acho que ali é bem interessante. E o que é franquia ou franchise? É um sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito do uso da marca ou patente associado ao direito de distribuição de produtos ou serviços. Resumindo, pessoal, é isso, tá? Depois eu vou conceituar mais algumas coisas para vocês, mas franquia é isso, é tu poder usar a marca e tu poder prestar um serviço ou distribuir um produto numa região baseado num padrão e no que foi definido junto com o franqueador. Dentre isso que eu estou falando, existem variações. Existem, por exemplo, as mais diversas. Tem franquias que são muito rígidas, tem franquias que não são tanto. Mas, resumindo, é isso que é franchise. Tá? Beleza, então. E o que é o franqueador? O franqueador, ele é o proprietário da marca. Ele concede os direitos e fornece o suporte e o know-how ao franqueado. Então, o franqueador é o cara que está lá, que batalhou, que construiu a marca, que registrou a marca, que consolidou a marca, que definiu processos, que aprendeu muito a trabalhar naquilo, e depois ele começa a passar aquele conhecimento, aquele know-how para outros empreendedores e fornecer o suporte. E aqui, pessoal, eu coloquei aqui uma relação, essa aqui são as 10 maiores franquias do Brasil, redes de franquias do Brasil, de 2021, segundo a ABF. Tá? Então, em primeiro lugar, ali o Boticário, Cacau Show. Olhem só, o McDonald's no Brasil, em terceiro lugar. Tá? Então, essas aqui são as maiores, pessoal. Olha a quantidade de unidade
que existem. Tu imagina quantos empreendedores envolvidos, quantos funcionários. Olha a importância desse mercado para o Brasil, né? E o legal, assim, ó, muitas dessas marcas, pelo menos a maioria aqui, a gente conhece. Olha a força que tem o franchise, né? A maioria dessas marcas aqui a gente conhece. A maioria dessas marcas a gente consome, pessoal. Então aqui fica só, eu fiz questão de mostrar a força, né? Essas aqui são as 10 mais do Brasil, atualizadas do ano passado, certo? E aqui está uma definição do que é franqueador, para vocês terem uma ideia. Tudo que vocês ficarem com dúvidas, tá, pessoal? A gente vai ter um tempinho para conversar depois ali. Então, se não ficar muito claro alguma coisa, vocês podem me perguntar depois, certo? Bom, falando o que é o franqueado agora. O franqueado é aquela pessoa que investe na franquia e realiza a operação de acordo com as diretrizes da franqueadora. O franqueado é a pessoa que vai lá, investe, corre o risco, abre o mercado, vende, atende o cliente. Então, o franqueado é ele que, recebendo aquela estrutura, recebendo aquele apoio, recebendo os benefícios que se ele tivesse sozinho ele não teria, mas ele é a pessoa que vai levar o negócio à frente. E aqui eu aproveito para fazer uma homenagem, né, aos primeiros franqueados daqui, o Ricardo e a Fernanda, eles são de Rio Grande. A gente assinou o contrato em 2016, tá? Então, em julho de 2016. Não parece, mas ali sou eu, assinando o contrato com eles. Então, eu devo muito. Eu colocando essa foto deles aqui é uma forma de agradecer a todos os franqueados, porque eu sei o esforço, a dedicação e o desafio que é colocar um negócio e colocar uma franquia, e eu sei o que é empreender sem ter, muitas vezes não ter nem a experiência devida, não ter a segurança necessária, muitas vezes, na maioria dos casos, com recursos limitados. Então, eu sei de todo esse desafio, então eu admiro muito quem se propõe a fazer isso, porque eu já passei por isso, pessoal, e sei como é desafiador, tá? Então, aqui, estou definindo o que faz um franqueado, mas, ao mesmo tempo, mostrando aqui quem foram os primeiros franqueados, as primeiras pessoas que acreditaram, e que hoje, se a Químia é uma rede de franqueados, pode ter certeza que deve-se muito a eles dois ali, que lá no início compraram essa briga e encararam esse desafio com a gente. Certo? O que é uma circular de oferta de franquia? A COF. Tá? A circular de oferta de franquia é um documento que a gente utiliza, que as franquias, as franqueadoras utilizam, para apresentar as informações econômicas, jurídicas e operacionais da rede ao candidato. Então, assim, ó, pessoal, quando tu te interessa por uma franquia, tu vai conversar com o franqueador, a primeira coisa, se tu sentir que aquele negócio pode te interessar ou não, e se também o franqueador entender que tu tem um perfil para fazer parte da rede, ele, em algum momento, ele vai te mandar o que a gente chama de COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. É um documento, assim, ó, só para saber ideia, a nossa COF aqui da Químia, ela tem, se eu não me engano, 66 ou 70 páginas. É um documento muito grande, tem balanço patrimonial, tem DRE, tem contatos dos franqueados, caso o candidato queira ligar, tem todas as informações, tá os registros da marca lá, para mostrar que é algo sério, pessoal. Tá? COF é uma coisa séria. Se nós fosse definir dentro de uma relação, a COF seria um noivado. Tá? Tu não casou ainda, mas tu está quase. Tanto que por lei, depois eu vou comentar um pouquinho sobre a lei, o candidato à franquia ele tem, no mínimo, 10 dias para avaliar a COF. Tá? Para ele não tomar uma decisão no impulso. E a gente aqui, a gente acredita que é muito interessante ter esse tempo, realmente. Para que o franqueado ele avalie aquilo realmente muito mais com a razão do que com a emoção, do que com o impulso. Até porque, pessoal, é uma decisão que, dependendo, claro, o valor não é um valor tão alto, né? O valor de uma taxa de franquia. Mas o ato de empreender, a atitude de empreender, a atitude de se tornar um empreendedor é uma coisa muito importante. E no momento que tu compra uma franquia, tu se torna um empreendedor. Então tem que ser pensado, tem que ser muito bem pensado. Então, a circular de oferta de franquia serve para isso, tá? E sempre cuidem, tá? Se um dia vocês procurarem, por algum motivo, alguma franquia, alguma coisa, né? Cuidem sempre isso, assim, ó. A COF ela é um documento importantíssimo. Na COF tem, inclusive, a minuta do contrato de franquia, né, que é o contrato que vai ter que ser igual depois ao que foi na COF. E tem uma série de informações que são importantíssimas para o
candidato saber aonde que ele está entrando. E reforçando, pessoal, tem os contatos dos franqueados, inclusive contatos de quem já saiu da rede por algum motivo, para te poder ligar e entender por que essa pessoa optou por sair da rede. Tá? É tudo muito transparente, tem que ser assim. Eu apoio completamente isso, eu acho que tem que ser, é uma decisão muito importante. Então ali, como eu falei para vocês, ó, tem balanço patrimonial, tem relação de franqueados, tem relação de processos, caso a empresa tenha algum processo, assim, ó, tem registros de marcas, tem relação de ferramentas que a franqueadora oferece, tem regras para atuação na região, tem tudo, pessoal. É um documento muito, muito interessante, tem uma lei que, inclusive, que é a lei das franquias, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, que deixa muito claro tudo que tem que conter numa circular de oferta de franquia. Tá? Eu já participei de feiras, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, assim, que eu via o pessoal na feira, outras redes de franquias, né, de outros ramos, tipo alimentação, vestuário, dos mais variados, o pessoal tentando assinar, vender franquia na própria feira, tá, pessoal? Isso não pode. Tu tem que dar esse tempo para a pessoa ler a circular da oferta de franquia, analisar, conversar em casa. Quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo, olha, conversa em casa, essa decisão tem que ser uma decisão em conjunto, todos os envolvidos têm que participar dessa decisão, porque nem tudo são flores, pessoal. No momento que vocês empreendem, em algum momento vocês vão passar por dificuldade. Isso é muito difícil quem eu conheço, por exemplo, que empreendeu e nunca passou por dificuldade com o seu negócio, em algum momento. E geralmente essa dificuldade é no início do negócio. É o momento mais crítico. Tanto que, pessoal, só para dar para vocês um dado do Sebrae, e olha a importância da franquia para o mercado, né? O índice de sucesso de uma franquia nos primeiros anos, o índice de sobrevivência de uma franquia é de 97%. Tu imagina isso comparado com negócios tradicionais, principalmente comércio, que é em torno de 70%. Ou seja, tu tem o êxito é 97%. Não é que franquia é um negócio seguro, garantido. Não existe negócio garantido. Não existe negócio seguro. Em termos de negócio, não existe. Mas ele é um negócio muito mais seguro do que tu empreender por conta. Por uma série de fatores que eu já comentei, né? E depois eu inclusive, vou listar algumas vantagens. Mas olha a importância do franchise, né? A chance de êxito é muito maior que um negócio convencional, do que um negócio de tu empreender por conta, por exemplo. Mas tem que tomar esses cuidados que eu estou falando para vocês aí, e a COF, ela tem um papel fundamental nesse ponto, tá? Que é ali que tu vê todas as informações da rede que tu está pretendendo entrar. Certo, pessoal? Falei bastante de COF, né? Mas tudo bem, COF é importante. Taxa de franquia. E aqui que o pessoal geralmente sofre, né? É a taxa paga pelo franqueado à franqueadora para aderir ao sistema de franchise. Ou seja, é uma taxa inicial que tu paga para ingressar na rede. Por que é cobrada essa taxa? Por uma série de fatores, que vai desde a utilização da marca, treinamento de franqueado, liberação de algumas licenças, ferramentas para o franqueado, abertura de mercado. Essas franqueadoras, existem vários tipos de franqueadoras, né? A Químia, o tipo de franquia da Químia, a gente é enquadrado como micro franquia. O que são micro franquias? São franquias que tu investe menos de 105 mil no total para te colocar um negócio. Acima de 105 mil, daí tu é considerado franquia. Então todo mundo fala franquia. Só que existe uma diferença entre franquia, pelo menos existe essa classificação, e micro franquia. As micro franquias são mais simples, tá? Geralmente é o próprio dono ali que toca o negócio, geralmente é ele mais um sócio, não tem muito funcionário e tal. Mas existem franquias maiores que a franqueadora tem que se envolver com o aluguel do ponto, tem que escolher ponto. Tem uma série de outras, por exemplo, o McDonald's mesmo. Nem que tu tenha dinheiro para comprar uma franquia do McDonald's, tu consegue comprar. Porque o McDonald's hoje está num patamar que ele, muito dificilmente, alguém que é de fora da própria rede consegue colocar uma franquia do McDonald's. Porque não é só questão de dinheiro, é questão de saber tocar o negócio, de já ter experiência. Tem franqueados do McDonald's que tem várias unidades. Por quê? Porque é um negócio que eles já sabem que dá certo, sabem como tocar o negócio, sabem fazer. E por que tu vai correr risco de abrir para outras pessoas se tu já está num certo nível, que tu confia naquela rede que está ali e eles estão dando conta, e estão conseguindo expandir, estão conseguindo ganhar dinheiro e estão conseguindo entregar um produto ou um serviço bom para o mercado.
né? Então, a taxa de franquia, pessoal, é isso. Ela serve para o franqueado ingressar na rede. E com todos os benefícios que tem de fazer parte de uma rede, mas principalmente questão de poder usar marca, questão de poder de receber treinamento, receber o suporte inicial, se for o caso, ajudar, ter auxílio na abertura de mercado, na abertura do ponto comercial, quando é loja física, e assim por diante, certo? Royalties, é um outro ponto muito falado. Royalties, pessoal, é a remuneração periódica que o franqueado paga à franqueadora para a utilização da marca e do suporte fornecido por ela. Ou seja, tu paga uma taxa inicial para ingressar na rede e depois tu paga, geralmente, mensalmente, né? A maioria das franqueadoras, pelo menos as que eu conheço todas são mensais, tu paga uma taxa de royalties, que ela pode ser variável, ou seja, pode ser um percentual sobre o faturamento do franqueado, alguma coisa assim, ou ela pode ser fixa. Tem franquias que cobram um valor fixo conforme a faixa de faturamento do franqueado. Tá? Então, é um valor que todo mês, geralmente, o franqueado vai pagar para a franqueadora para fazer parte daquela rede, para receber o suporte, para estar envolvido, para estar tendo todo o apoio para se desenvolver. E o que eu quero comentar com vocês, tá? Isso é uma experiência que eu tenho e eu participo da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Eu vou falar sobre ela depois, isso é muito importante. Mas eu participo da ABF e a gente tem encontros seguidos, inclusive vai ter um daqui 15 dias, tá? E uma coisa que falam muito, assim, ó, na questão, que é uma coisa comum nos franqueadores, é que geralmente uma das dores dos franqueados é a questão de pagar taxa, né? Pagar royalties. Só que o que acontece? Os royalties, assim, ó, na grande maioria dos casos, o que tu paga de royalties, tu recebe muito mais em benefícios. Que se tu tivesse sozinho, tu não teria. Só para você ter uma ideia, assim, tem algumas ferramentas que a gente tem aqui, a gente tem uma ferramenta de atualização de legislação de todos os estados e de todo o Brasil. Cara, só o que o franqueado teria que pagar por mês para ter aquela ferramenta dá muito mais do que eles pagam de royalties. Tem uma outra ferramenta que a gente tem de gestão de projetos e prazos de adequação ambiental e acompanhar o atendimento aos nossos clientes. Cara, aquilo ali, eles têm acesso sem pagar nada. Então, tu começa a colocar tudo isso no papel. A gente tem uma estrutura de marketing interna aqui na rede. Se tu for pagar uma agência de comunicação para cuidar das tuas peças, para fazer um trabalho legal, para cuidar de redes sociais, de tráfego e tudo que envolve hoje em dia marketing digital. Então, tu começa a colocar tudo isso no papel e tu vê que o que tu paga de royalties, assim, ó, ele se paga muito, 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 muito. Eu só estou falando alguns pontos aqui de algumas ferramentas que eu sei que eu tenho, né? Estou dando a minha realidade aqui. Mas as suas redes, todas as redes, principalmente essas redes mais estruturadas, elas têm uma série de ferramentas que eles disponibilizam para o franqueado que ele sozinho seria bem mais difícil, tá, pessoal? Não digo que não consiga, mas geralmente ele pagaria mais no final das contas. Isso sem falar alguns outros benefícios que eu vou colocar para vocês ali depois, certo? Fundo de propaganda, até fiz questão de usar aqui o cara da Bombril, né? Porque a força de uma marca que a gente conhece palha de aço, não como palha de aço, né? A gente conhece como Bombril, pelo menos a minha geração. O pessoal mais novo eu não sei. Mas para mim sempre foi Bombril. E o fundo de propaganda é para isso, tá? É uma taxa periódica que o franqueado recolhe pela rede. Esse valor não é para o franqueado, tá, pessoal? Não é um dinheiro do franqueado. É um dinheiro que ele é administrado pela rede para fazer as ações de marketing, propaganda. E por isso que tem marcas, vocês viram ali, né? As duas marcas ali, Cacau Show, Boticário. Vocês estão sempre vendo propagandas deles na TV, em tudo que é lugar. Isso, pessoal, tu pode ter certeza que é o fundo de propaganda deles que mantém isso. Tá? É o fundo de propaganda deles que mantém. Então, por isso que essas marcas se tornam muito fortes, porque a força é a somatória de todos, eles conseguem fazer coisa muito grande. Tá? E a gente, mesmo sendo uma rede menor aqui, né, a gente vê a força da união, assim, da gente fazer as coisas junto. Principalmente em ações de marketing, em ações que envolvem visibilidade, porque é a soma de esforços, né? E de recursos. Então, com isso aí tu consegue São atalhos que tu sozinho tu vai levar mais tempo, pessoal. Pode ter certeza. Porque eu sei como é que foi a minha trajetória sozinho, até 2016, sozinho, que eu digo sozinho em Santa Maria, né, com a minha equipe, e de 2016 para cá. Né? Não é à toa que muitos de vocês hoje em dia conhecem a Químia.
né? É sinal que o nosso trabalho, em termos de marketing, divulgação, acredito que esteja sendo bem feito. Na minha opinião, pelo menos chegou até vocês, né? Bom, falando um pouquinho agora de vantagens e desvantagens, tá? Então, assim, ó, quais são... Eu listei aqui para vocês vantagens de fato e desvantagens que eu acho de fato, pelo menos é o que eu escuto, como desvantagens de pertencer a um sistema de franquias. Vantagem, marca consolidada. Tá? A gente sabe o tempo e o peso que é tu consolidar uma marca no mercado. Porque não é só uma marca ser bonita, pessoal. Não é só uma marca. Acho que antes de começar a palestra ficou passando um videozinho aqui. Né? Acho que vocês ficaram vendo. Posicionar uma marca é muito mais do que fazer uma marca bonita. Posicionar uma marca é como que as pessoas lembram de ti. Isso vai muito além de ter uma marca legal, é um posicionamento, é uma postura, é desde a forma com que tu fala até a forma com que tu trata o cliente, é tudo, pessoal, é tudo, tá? Então, tu ter uma marca consolidada é difícil, leva tempo, tá? Então, isso o franqueado, ele tem no momento que ele ingressa numa rede, claro, né, sendo uma rede séria, né? Negócio já testado, isso é uma outra coisa, que eu comentei com vocês, né? A vantagem é essa também, o franqueador, ele já testou, ele já cometeu muitos erros, ele vai evitar que o franqueado cometa os mesmos erros. Tá? Até existem pessoas que recém começam, é muito comum em alguns segmentos de alimentação e tal, as pessoas começar um negócio e já querer franquear. Cara, não estou dizendo que não vai dar certo, pode dar certo. Só que ele mesmo não testou aquele negócio, ele já está querendo franquear. Tá? Então, ser um negócio, o franqueador mesmo, às vezes o cara abriu um restaurante e em 6 meses já está franqueando. Ótimo, mérito dele, mas será que ele conseguiu testar aquele negócio efetivamente para já replicar com outras pessoas? Então, o negócio testado é um ponto importante. Outro ponto importante é suporte, pessoal. Tá? Tu ter suporte. Aqui, por exemplo, nós aqui, né? A gente está em contato constante com os franqueados. A gente tem vários canais de contato com os franqueados, prestando suporte, tá? Que vai desde suporte comercial, suporte técnico, suporte em marketing, suporte em gestão. Cara, é todo dia a gente em contato com o franqueado, auxiliando, ajudando, trocando informação, aprendendo também, a gente aprende muito. É isso aí. Outra coisa, pessoal, know-how. Né? Se tu tem já um negócio testado, se tu conhece o que tu está fazendo, tu entrega know-how para o franqueado. Então, olha o que ele economiza de tempo, de já saber com quem sabe como fazer, que já cometeu aqueles erros, que já está pensando em novas, né? Tem coisas que a gente está fazendo aqui na Química que eu sei que a maioria das empresas que muitas vezes a gente concorre, que os franqueados concorrem no seu mercado, não tem tempo para fazer, não parou para fazer, não tem como, porque ele ainda está aprendendo sobre o negócio e sobrevivendo, o que é normal de quem empreende, pessoal, é normal. Tá? Então, só para comentar com vocês. Outra coisa, pessoal, é a questão da escala. A franquia, ela te permite escala, porque muitas vezes, tu imagina a soma de esforços, né? Tu imagina que nem nós aqui somos 29 unidades. Muitas coisas que a gente consegue fazer, a gente faz pelo volume. São 29 clientes de algum serviço. São 29 clientes. Isso eu percebi agora, que a gente teve que trocar o sistema financeiro, de gestão financeira das unidades, a gente conseguiu um valor muito menor do que o valor que eles vendem normalmente no site. Por quê? Porque quando eu fui negociar 30 licenças. Eu não fui negociar uma. Então, tudo é muito maior, tá, pessoal? Independência, tá? Então, por que eu quero falar em independência? Por mais que tenha uma relação, são CNPJs diferentes, são empresas diferentes. Um franqueado, ele não é meu sócio, ele não é meu funcionário, ele não é meu cliente. Mas é um pouco de tudo. Eu não sou sócio, eu não sou funcionário e eu não sou cliente de franqueado. Mas eu sou um pouco de tudo. É isso que eu quero dizer. Tem independência. Apesar de ter uma relação e no outro lado ali eu falo dependência, no sentido de que muitas vezes o franqueado depende da franqueadora para tomar algumas atitudes, em alguns casos vira uma super dependência se a gente não cuidar, mas a relação entre os dois é de independência, tá? No sentido assim, ó, são pessoas jurídicas independentes que algumas coisas, boa parte, né, principalmente relacionadas a processos,
tem que seguir a diretriz da franqueadora, mas tem outras coisas que não, porque ele é o dono do negócio dele. Certo? E rede de apoio. Isso é uma coisa que eu coloquei, isso eu percebo muito na Químia e eu percebo conversando com outros franqueadores, que é essa questão da rede de apoio. O franqueado, ele tem o suporte da rede, da marca, da franqueadora, mas ele muitas vezes ele tem o suporte dos próprios colegas da rede. E isso, pessoal, não tem preço, porque tem gente torcendo para que você dê bem também, querendo te ajudar. Então, tu não tem concorrentes, tu tem parceiros que estão atuando em outras regiões, mas que de alguma forma podem te auxiliar, seja com experiência, seja com algum contato, seja com alguma informação, seja conseguindo um negócio para ti, tá? Então, isso é muito importante. Desvantagens, tá? E tem só 3 desvantagens, pessoal. Eu pensei muito até depois, se vocês tiverem alguma desvantagem que vocês acham que podem trazer, mas eu identifiquei essas 3 aqui, tá? Pouca flexibilidade, por quê? Tu ter franquia não é que nem tu empreender sozinho. Tu vai ter que seguir diretrizes de uma franqueadora. Então, tu não vai poder fazer o que tu quiser. Tu não vai poder chegar no McDonald's, eu não sei, pessoal, mas falando aqui no Rio Grande do Sul, a gente gosta de X. Tu não vai chegar no McDonald's e pedir um X. Nem aqui em Santa Maria. Tu não vai. Por quê? Porque é hambúrguer. Tu não vai na Cacau Show e pegar ou comprar o brigadeiro da mãe do dono da franquia. Porque não pode. Entendeu? Então, tem coisas que o franqueado ele não vai poder fazer. Tá? Então, isso é um ponto. Outro ponto é a questão das taxas. O pessoal comenta muito, concordo, que é um ponto negativo em relação a tu empreender por conta. Só que até isso, pessoal, eu confesso para vocês que se o franqueado, se aquele candidato for colocar na ponta do lápis, te digo que o que ele paga de taxa é muito menos do que ele ganha de benefício. Muito menos mesmo, tá? E a outra questão, que é o outro lado da moeda da independência, lá que eu coloquei do lado, é a dependência. Por quê? Ao mesmo tempo que tu é independente, são negócios independentes, são CNPJs independentes, tem a questão do franqueado seguir as diretrizes da franqueadora. Isso, se não for bem administrado, isso pode ser um problema para os dois lados. O franqueado pode ficar extremamente dependente da franqueadora, e o franqueado, e eu sempre falo que o sucesso de uma franquia, ela é 50% do franqueado, 50% do franqueador. O que o franqueado tem que fornecer? Uma marca forte, fornecer suporte, fornecer ferramenta, fornecer treinamento, fornecer apoio. O que o franqueado, né? Isso o franqueador, o que o franqueado tem que fazer? O franqueado tem que vender, tem que atender cliente, tem que abrir mercado. Então é muito dividido isso, certo? Fechou. Pessoal, só por último aqui, só um pouquinho. O que seria? Me avisaram aqui que o tempo está passando, tá, pessoal? Por último aqui, eu queria comentar com vocês a questão da ABF, tá? Eu queria comentar aqui, ó, Sebrae, ABF, o Sebrae e a Lei das Franquias. A ABF é a Associação Brasileira de Franchise, tá? É a associação que reúne as franquias, as principais marcas do país. Então, a gente tem orgulho de pertencer. É uma entidade muito séria. Tu fazer parte da ABF, tu tem que atingir uma série de requisitos. Então, para nós, é muito importante. Eu recomendo. Não estou dizendo que quando vocês procurarem uma franquia, é obrigação ter ser uma ABF. Não é isso, tá, pessoal? Mas que se ela fizer parte da ABF, é um ótimo indicativo, certo? Outro é o Sebrae. O Sebrae, a Químia, ela vem sendo acelerada pelo Sebrae desde 2016. Eu fui consultor do Sebrae durante 10 anos. É uma entidade que fomenta o empreendedorismo no país. Então, é uma entidade que caminha muito junto com a questão do franchise. É uma entidade que é importante vocês conhecerem. Sugiro que vocês conheçam. E sugiro que vocês conheçam a Lei das Franquias, tá? Ela é de 2019, é uma lei nova, foi revogada anterior. E ela trata tudo isso que eu estou falando para vocês de uma forma. Inclusive, só para você ter uma ideia, quando a gente manda a COF, a gente manda junto a lei anexada para o franqueado ler. Certo, pessoal? Acredito que estou caminhando para o final. Aqui, brevemente, só colocar alguns programas que a gente desenvolve, e isso é uma das outras forças da franquia. Tu consegue colocar inovação em produtos no mercado que talvez tu sozinho não conseguiria. A gente tem um programa Ecoeficiência voltado para a adequação dos nossos clientes, para promover a adequação ambiental e sustentabilidade dos clientes.
e a gente identifica e promove as ações desses clientes. A gente tem o Água Pura, que é voltado para potabilidade e uso racional de água. O Pura quer dizer potabilidade e uso racional de água, certo? A gente tem o Destino, que é uma plataforma que a gente desenvolveu para pesquisas, para te pesquisar destinos de resíduos nas mais diversas cidades e tipos de resíduos. E a gente tem o portal Econext, que é um portal que a gente utiliza tanto para treinamento dos nossos franqueados, quanto para vender cursos. A gente comercializa cursos por ali, inclusive os franqueados vendem os seus cursos por meio do Econext. Então, só para colocar algumas soluções que a Químia tem aí, que isso como tu consegue por meio de franquias também, quando todo mundo, é a força de todo mundo somada ali. E por último, pessoal, eu falei tanto em propósito, eu queria encerrar com o propósito da Químia, tá? Que o nosso propósito é gerar oportunidades sustentáveis para você fazer a diferença no mundo. Então, isso que eu queria deixar para vocês aqui, e se vocês forem ver tudo que a gente faz, tem a ver com esse propósito. Essa palestra é pensando em gerar oportunidades para vocês fazerem a diferença no mundo, os cursos que a gente promove é pensando nisso, as campanhas que a gente promove são pensando nisso, o sistema que a gente optou por expandir, que foi o sistema de franquias, no fundo, a gente está levando oportunidades sustentáveis para aquelas pessoas fazerem a diferença no mundo, na sua cidade, com o seu conhecimento. Certo, pessoal? Estou encerrando a minha fala aqui. Agradeço muito a participação de vocês.